e sejam bem-vindos ao nosso canal no YouTube. Meu nome é Renata Barros, estou aqui com a nossa querida amiga Terezinha Santana. Mais uma vez, obrigada, Terezinha, por aceitar o nosso convite. Terezinha falará hoje sobre o tempo. Vamos fazer uma oração para iniciar os nossos trabalhos. Amado Mestre Jesus, agradecemos a oportunidade do trabalho na noite de hoje, que possamos sintonizar os nossos corações, os nossos pensamentos, ao nosso Pai maior, aos nossos irmãos benfeitores, que possamos apreender todo o conhecimento que a nossa irmã nos trará na noite de hoje. Graças a Deus, graças a Jesus. Terezinha, a palavra é toda sua. Obrigada, querida. Bem, gente, que felicidade estarmos juntos, né? A gente se encontra pouco, provavelmente esse ano nós nos encontraremos mais, mas o pouco que a gente se encontra é um tempo bem aproveitado, porque é um tempo que nós estamos pensando nessa graça que nós temos de ter o Evangelho. E é justamente porque estamos começando um ano novo e eu fiz aniversário na semana, 2 semanas atrás, que a nossa reflexão será sobre o tempo. Eu trouxe do livro Caminho, Verdade e Vida, que é o primeiro livro, né, dessa série que Emmanuel nos faz, comentários do Evangelho. E é interessante que o primeiro comentário do Evangelho é justamente sobre essa questão. Emmanuel, ele diz aqui, ele vai trazer de Paulo, Romanos 14:6, aquele que faz caso do dia, para o Senhor o faz. E aí, Emmanuel já começa falando, né, que a maioria dos homens não percebe os valores infinitos do tempo. Existem aqueles que abusam efetivamente dessa concessão divina, tirar o benfeitor espiritual, e julgam que as riquezas dos benefícios do tempo lhes é devido por Deus. É interessante que é como se esse eu gosto da expressão, tem uma música do Chico Buarque, Almanac, acho que é Almanac, não Morro Dois Irmãos, esquece, que ele vai falar essa expressão, uma porção de tempo. O que é a nossa existência física, né? Eu presumo que nós estejamos falando para pessoas espíritas e para pessoas que se interessam pela doutrina espírita. Nós espíritas acreditamos na reencarnação. Nós acreditamos que a vida, a existência física, é um intervalo, realmente. É uma ponte que nós vamos atravessando, vamos dizer assim, né? Durante um certo período da nossa vida espiritual. Então, nós temos essa existência, esse rio da vida que vai seguindo, seguindo, seguindo. Em dados momentos, nós voltamos para a vida física. Aqui, essa existência física, ela funciona como se fosse um molde. É importante que nós entendamos isso. A existência física é, de fato, uma oportunidade de recomeço, de remodelar a nossa vida, né? Os nossos caminhos. Então, é muito importante, a gente não tem noção, a menos que a gente se aprofunde realmente no conceito espírita da reencarnação, que não é simplesmente, não, a gente acha que vai e volta, não é bem assim. Né? A reencarnação, do ponto de vista espírita, ela tem uma finalidade, que é a nossa evolução, vamos dizer assim, esse aceleramento da nossa evolução. É como se nós estivéssemos aqui lançados na Terra como sementes divinas que somos, e aos poucos nós vamos nos desenvolvendo, né? Então, e para isso, o que nos é oferecido? Uma porção de tempo. Isso é muito importante que a gente entenda. Então, os benefícios que o tempo nos oferece não é simplesmente uma concessão que a vida nos dá e que nós podemos abusar dele infinitamente. O Emmanuel vai chamar isso de presunção, é orgulho da nossa parte achar que toda a criação universal, né, toda a criação divina, que é um patrimônio comum, todos temos as mesmas possibilidades, mas que nós temos algum privilégio por estarmos aqui. Ele vai dizer que a gente não medita no ajuste que as circunstâncias vão fazer a nosso favor.
Presta bem atenção na vida, né? A gente faz planos e faz planos e faz planos, e de repente a vida muda de um jeito impressionante. Outros caminhos são abertos. Meu Deus, eu não contava com isso. E nós não sabemos lidar muitas vezes com essas surpresas que a vida oferece. Mas essas circunstâncias que mudam tudo de repente, elas são ajustadas a benefício do nosso aperfeiçoamento espiritual. Então é preciso que nós entendamos que há forças maiores que trabalham para que nós possamos vivenciar esse processo evolutivo, que naturalmente ninguém evolui sozinho. Mesmo que eu vá morar numa ilha deserta, ali não quero mais saber dos seres humanos, eu vou levar tudo que eu aprendi, eu vou levar cada ser humano com o qual eu vivi. Então, assim, a gente não há essa possibilidade, e mesmo assim eu vou me relacionar com os outros seres. Então, nós somos criados para isso, né? Para essa percepção do amor. Então, o tempo é essa oportunidade que nós temos de desenvolver as potencialidades divinas da nossa alma. Então, nós caminhamos, a vida tem um sentido. A vida não, a vida tem um sentido. É esse sentido do amor. Qual é o sentido da vida de uma roseira? Oferecer rosas e nos encantar com seu perfume, nos curar com seu perfume, com a sua beleza, né? Então, cada ser tem uma finalidade. A vida humana também, com uma diferença. E os outros seres que participam da vida conosco, eu sou das pessoas que acham que até pedra é viva, tá, Renata? Não tem, tudo é vivo. Então, todos os seres com os quais nós participamos, né? Tudo é amor, tudo se manifesta no amor. Mas a nossa diferença é que nós vamos entendendo isso, vamos desenvolvendo a nossa individualidade, essa capacidade de ser um ser único e irrepetível. E isso se dá no tempo. Então, nesse tempo que nós estamos aqui na vida física, nós vamos nos ajustando. A gente vê muito isso nas obras espíritas, na obra de André Luiz, em particular. Aqueles espíritos que realizam determinadas tarefas na vida espiritual precisam reencarnar, precisam voltar para a Terra com determinadas tarefas, determinadas oportunidades que se conjugam para que eles estejam ali naquele momento. Aquela tarefa é entregue a outras pessoas e vem aqui para a Terra para realizar aquilo que precisa ser realizado. E é interessante que, normalmente, essas realizações aqui na Terra é justamente o desenvolvimento da virtude, das virtudes, das nossas potencialidades divinas. O Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo... Opa, vai cair tudo aqui agora. No capítulo... Vai cair, deixa para lá. No capítulo Cristo Consolador, o Espírito de Verdade vai dizer que a existência física, a vida, é a prova buscada na qual as virtudes devem se desenvolver como cedro. Então, nós estamos aqui para essas realizações, para o desenvolvimento de determinadas virtudes. É por isso que, às vezes, parece que eu vim treinar paciência. Veio mesmo. Tudo na minha vida é para eu ter paciência. Exatamente, é um aprendizado. Né? Então, essa é a beleza da existência física. E isso é realizado nessa porção de tempo que nos é oferecida. André Luiz, no livro Missionários da Luz, vem nos lembrar isso, né? Nós, normalmente, não aproveitamos o tempo que nos é oferecido aqui na vida física, antecipamos a nossa volta com o modo como nós vivemos. Senhor, perdoai-nos mais uma vez, mas a gente vai assumir as responsabilidades com isso. E o tempo que nós passamos aqui, nós gastamos muitas vezes de forma indevida. E Emmanuel faz uma pergunta que é muito importante nessa lição. É lógico que todo homem conte com o tempo. Mas se esse tempo estiver sem luz, sem equilíbrio, sem saúde, sem trabalho. Aí alguém pode pensar que, meu Jesus, misericórdia, eu estou doente, desempregada, né? Eu já passei por essa situação, é uma situação dificílima, mas espere um pouco. De que saúde ele está falando? Vamos pensar no Chico Xavier.
Chico Xavier tinha um problema nos olhos. Chico Xavier é uma pessoa que tinha uma saúde frágil. No entanto, a saúde espiritual dele é imbatível, vamos dizer assim. Jerônimo Mendonça, um grande trabalhador espírita. Eu tenho amigos que conviveram com ele, que eram amigos dele. Eu não tive a felicidade de conhecê-lo aqui no mundo físico. Conheço da história, né? Que ele tem um livro, O Gigante Deitado. Ele já esteve na nossa casa, Grupo Espírita Operários da Espiritualidade. E o Jerônimo era uma pessoa que sentia dores atrozes, era uma pessoa que tinha uma doença gravíssima, era diagnosticada na época como artrite reumatoide, mas com certeza o problema era muito mais grave. Vocês têm uma ideia, para respirar ele precisava de um peso de 30 quilos no peito. Vocês imaginam, cego. Dores o tempo inteiro. Esse homem fazia palestras, onde fosse chamado, dirigia um lar de crianças e um lar de idosos, um centro espírita, em Tuiutaba. E era uma pessoa muito bem-humorada, quer dizer, fisicamente é uma pessoa doente, mas emocionalmente, espiritualmente, uma pessoa profundamente saudável. Tem uma história que eu gosto muito, porque me toca profundamente. É uma moça que está profundamente deprimida e conversa com ele, passa mais de uma hora conversando e fala da sua dor, da sua angústia, e quem já teve depressão sabe como é que é. E, em dado momento, ela pergunta a ele: Jerônimo, para você, o que é a felicidade? E ele responde: felicidade para mim seria poder me mexer, virar para o outro lado. Então, essa pessoa me emociona muito, sempre me emociona. Essa pessoa tem uma saúde espiritual, apesar de uma saúde física profundamente comprometida, sem trabalho. Muitas vezes você tem um emprego, você não está desempregado, mas você odeia o seu trabalho. Você faz por obrigação. Então, é essa categoria aqui que é preciso refletir como nós estamos utilizando o nosso tempo, né? Emmanuel diz aqui: não obstante a oportunidade da indagação, importa considerar que muito raros são aqueles que valorizam o dia, multiplicando em toda parte as fileiras dos que procuram aniquilá-lo de qualquer forma. A velha expressão popular matar o tempo reflete a inconsciência vulgar nesse sentido. Essa expressão matar o tempo, eu encontrei essa expressão num livro de filosofia, Schopenhauer. Ele está aqui do meu lado, olhando para mim. O mundo como vontade e representação. Um filósofo que eu gosto muito. Ele é muito interessante, um filósofo pessimista. E a gente precisa, principalmente nós espíritas, precisamos estudar diferentes pensamentos, até porque quanto mais a gente vai estudando, mais a gente vai vendo a excelência, né, da doutrina espírita. É interessante isso, né? Não é fanatismo. Não é aquela coisa, não, só estudo espiritismo. Deus me livre. Deus livre o espiritismo de mim desse jeito, né? Mas ele usa essa expressão, porque para ele a vida é como se fosse um pêndulo, só sofrimento, né? Dor, dor, e no meio da dor, entre a dor e a dor, existe o tédio. Você consegue aquilo que você quer, que você deseja. Estou simplificando muito, para a gente entender essa visão. E muitas vezes, para muitas pessoas, a vida é um tédio, é um insuportável. O Livro dos Espíritos fala disso, do desgosto da vida. E aqui Emmanuel vem nos lembrar isso. Às vezes a pessoa fica, não, estou matando tempo, meu Deus, isso assim é difícil, né? Para a gente, principalmente a gente que vive nessa época, mas há pessoas que procuram, não tenho o que fazer, eu não tenho o que fazer. Eu não estou falando de preguiça, não estou falando nem de preguiça, estou falando dessa falta de sentido mesmo para a vida, de dizer assim, eu preciso fazer alguma coisa, eu tenho um vazio muito grande, como é que a gente preenche um vazio? Na minha concepção e no modo como nós vamos entendendo a doutrina espírita, a gente vai preenchendo esse vazio com boas coisas, porque esse vazio é o tempo que nós temos.
Então ele vai dizer: nos mais obscuros recantos da terra, há criaturas exterminando possibilidades sagradas. Isso é muito forte, porque às vezes a gente podia. Eu gosto muito dessa ideia de que não basta, o apóstolo Paulo que fala isso em O Evangelho segundo o Espiritismo, não basta uma virtude negativa, é preciso uma virtude ativa. O que é uma virtude? Uma virtude é uma excelência que a gente desenvolve em qualquer área. Nós temos as virtudes morais, as virtudes éticas, né? As virtudes teologais, que são a fé, a esperança e a caridade. Então, nós vamos ali, nós estamos desenvolvendo a virtude, né? Estamos desenvolvendo. Mas o que é uma virtude negativa? Se der de virtude negativa, é o seguinte: é, eu, eu sou a pessoa mais paciente que existe na face da Terra no trânsito. Né? Você nunca vai me ver envolvida numa briga de trânsito. Eu não dirijo. Então, isso é uma virtude negativa. Quando meu marido, as minhas filhas dizem: meu amor, quando você estiver dirigindo, você vai ver. Aí vai ver que é por isso que eu não tirei carteira até hoje. Né? Então, às vezes, nós estamos ali, mas por que nós exterminamos possibilidades sagradas? Porque nós não temos consciência do que é a nossa permanência aqui. Então, às vezes, a gente precisa realmente, né, começar a pensar o que eu estou fazendo do tempo que me é dado. Essa pergunta eu gosto dela, porque ela está lá no filme Senhor dos Anéis, lá no finalzinho de O Senhor dos Anéis, do primeiro filme, quando o Frodo está lá angustiado, porque ele pegou aquele anel, blá, 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 e o Gandalf diz assim para ele: o que importa é saber o que fazer com o tempo que nos foi dado. Então, às vezes, será que eu estou exterminando possibilidades sagradas? Como é que eu posso fazer isso? Primeira coisa, buscar ter consciência dos meus sentimentos, dos meus pensamentos, da minha fala. Alguém pode dizer: mas Terezinha, é impossível controlar os pensamentos. Eu sei que é impossível. Mas a gente precisa começar por algum lugar. Quando a gente começa uma faxina boa dentro de casa, né? A gente começa uma faxina, a gente não vai dar na casa do vizinho oferecer faxina. Gente, vim aqui oferecer faxina para vocês, né? Pode deixar que eu limpe seu jardim, eu lavo seus pratos. E a minha casa aqui na maior bagunça, né? Não estava aguentando a minha casa, por isso que eu vim aqui fazer faxina na casa de vocês, né? A gente não faz isso. Mas a gente faz isso com as nossas energias, com as nossas forças. Então, eu preciso primeiro me voltar para dentro de mim, saber quais são os pensamentos que eu alimento, os sentimentos que eu alimento, as palavras que eu falo. Esse é o desenvolvimento, né, da minha autoconsciência. Às vezes eu posso realmente, eu não tenho, estou ali na pia lavando louça. Posso cantar durante, né, o momento que estou fazendo uma coisa boa, né? Estou lavando louça e estou cantando, fazendo faxina, limpando a casa e fazendo faxina na alma, pensando coisas boas, buscando, é uma forma. Agora, olha para um jardim. Se você cultiva, você vai ter o jardim mais lindo e do jeito que você quer. Agora, deixa ele à vontade. Aqui na minha casa, eu tenho um pedacinho de terra que eu falei para a pessoa que ajuda a cuidar do jardim aqui em casa. Que não é um jardim, é um lugar que tem flores plantadas. Será um jardim um dia. E eu deixei uma área só para nascer. A terra pode nascer o que quiser aí. Fique à vontade, terra. Pode dar o que você quiser, porque eu tenho umas flores silvestres que eu adoro, acho lindas. Então, ali tá. Mas agora, se eu quero, que foi uma decisão que eu tomei, eu vou deixar crescer esse mato aqui, porque eu acho esse mato bonito. É um direito que eu estou dando a um pedacinho de terra. Aliás, se eu fosse muito rica, eu compararia uma terra bem grande e deixaria nascer o que quisesse. Né? Eu acho linda aquelas flores do campo. Maravilha. Mas eu também preciso, se eu deixar à vontade tudo, espera aí, né? O que vai acontecer? Então, a gente precisa aprender a utilizar os nossos minutos, as nossas horas, da mesma forma. Emmanuel lembra aqui: no entanto, um dia de paz, harmonia e iluminação é muito importante para o concurso humano na execução das leis divinas. Então, o tempo que nos é dado é para que nós sejamos colaboradores
das leis divinas. À medida que eu vou aqui trabalhando, né? Mexendo, desenvolvendo as minhas potencialidades, vou também colaborando com todas as outras pessoas. Ninguém vive para si. Ah, meu Deus do céu, mas o pessoal está lá na Síria, na Ucrânia, longe daqui, na África, lá na Amazônia. Eu não posso fazer nada. Posso, eu posso. Eu posso pelo menos ter um pensamento de paz, uma oração, uma boa opinião, né? Veja, uma boa opinião. Posso ajudar de alguma forma com o meu modo de ser. É nisso que eu acredito. É isso que eu aprendo com a doutrina espírita. Tem pessoas que dizem: ah, o espiritismo é muito exigente, o espiritismo é cruel porque exige que a gente seja assim. Por favor, onde você achar que o espiritismo é exigente com a gente, manda para mim. Porque o que eu vejo na doutrina espírita é sempre esse processo de educação, de cuidado. E, gente, é muito melhor a gente estar ali em paz, buscando um dia de paz, de harmonia, procurando fazer as coisas da melhor forma possível. E isso é possível. É muito melhor do que a gente estar ali naquela encrenca, né? O bom da idade, Renata, é isso. A gente vai ficando mais suave, sabe? Quando a gente é muito jovem, a gente é muito, né? Quer tudo do mesmo, do nosso jeito, né? Mas quando a idade vai chegando, a gente vai aprendendo que, graças a Deus, Deus seja louvado, que não é do nosso jeito. Para a gente ir encerrando, eu queria trazer, né, compartilhar com vocês um dos momentos mais lindos que eu acho do livro Nosso Lar, que é o momento que o André Luiz encontra a mãe dele no sonho. Todo mundo conhece a história de André Luiz e aquele primeiro dia de trabalho dele nas câmaras de retificação. Ela diz a ele que pediu a Deus, né, para. Não, eu vou ler, gente, desculpa. Muito roguei a Jesus me permitisse a sublime satisfação de ter-te ao meu lado no teu primeiro dia de serviço útil. Como vês, meu filho, o trabalho é o tônico divino para o coração. Numerosos companheiros nossos, após deixarem a terra, demoram-se em atitude contraproducentes, aguardando milagres que jamais se verificarão. É interessante ela dizer isso aqui, porque isso aqui me toca muito, porque de vez em quando eu digo: Senhor, eu estou precisando de um milagre. Tem até uma música que eu gosto, da Aline Barros, uma cantora evangélica, que a música começa assim: Mestre, eu preciso de um milagre. Eu adoro, eu canto aquela música assim a plenos pulmões. Mestre, eu preciso de um... Mas ela diz aqui que existem aquelas pessoas que aguardam milagres que nunca acontecerão. Por quê? O que é o milagre que a gente aguarda? Milagre, essa palavra milagre, ela tem uma origem bonita no sânscrito. Ela vai dizer que o milagre é um sorriso de Deus. É mais ou menos isso. Eu gosto muito dessa palavra. Mas o que é esse milagre, né? Que muitas vezes a gente aguarda? A gente aguarda que as forças atuem em nosso lugar. E a gente tem que ter cuidado com isso. Porque o que a doutrina espírita vai nos mostrando, e a mãe de André Luiz vai dizendo aqui? Que esse tipo de atitude que nós temos muitas vezes, que aguardando que as coisas aconteçam e sem fazer nada, ela diz aqui: reduzem-se desse modo formosas capacidades a simples expressões parasitárias, ou seja, não utilizo o tempo a meu favor. Qual é a melhor forma de utilizar o tempo, gente? Aprendendo alguma coisa. Fiquei super feliz. Minha irmã hoje mandou uns santos que ela resolveu aprender a pintar. Olha que legal. Ou seja, sempre há tempo para que a gente aprenda uma coisa nova. O sentido da vida, o melhor sentido que a gente pode dar à nossa vida e o melhor emprego do nosso tempo é aproveitar para aprender. E é isso que ela está dizendo aqui já para a gente ir encerrando, né? Estou aqui olhando o horário. Mas ela diz aqui: é indispensável, André,
converter toda a oportunidade da vida em motivo de atenção a Deus. Ai, quer dizer que eu não posso fazer nada, agora tudo é Deus. Não é isso. Mas a gente vai percebendo essa presença divina nas oportunidades que nos chegam. No Evangelho segundo o Espiritismo, né? O homem no mundo, ele vai falar isso, olha, você não precisa se cobrir de cinza, né? Basta que tudo você se lembre do seu Criador, ao começar, ao terminar uma obra. Ou seja, é essa vida, essa atenção a Deus, eu considero, como a gente viver nessa alegria, eu acho que essa é a palavra. A gente estava conversando sobre isso no sábado, no nosso grupo. Essa alegria, a alegria de viver, a alegria de saber que tudo está a presença divina e em todas as oportunidades. Claro que nós vamos chorar, é claro que nós teremos tristezas, é claro que nós teremos grandes perdas, grandes dores, mas ainda assim, ainda nessa tristeza, há uma alegria diferente que Jesus vai dizer assim, bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Essa bem-aventurança, essa felicidade de reconhecer que tudo passa, que tudo é aprendizado, que hoje eu estou chorando, mas que amanhã eu vou estar sorrindo, mas eu não perco a felicidade de perceber essa oportunidade, esse motivo de atenção a Deus que a mãe do André está falando aqui. E aí ela diz algo muito importante, né? A gente conversava há pouco sobre a sopa de letrinhas de macarrão e a sopa de letrinhas, que é uma palestra, um estudo, uma aula na casa espírita, né? A espiritualidade viu que eu não era boa de sopa de letrinhas de macarrão e disse assim, Terezinha, tu vai levar sopa de letrinha de palavra, vai ser melhor o povo. Ela diz aqui, nos círculos inferiores, meu filho, o prato de sopa ao faminto, o bálsamo ao leproso, o gesto de amor ao desiludido, são serviços divinos que nunca ficarão deslembrados na casa do nosso Pai. Esse é o trabalho aqui na Terra, né? A gente gosta de fazer isso, né? Meu Deus, eu amava visitar um leprosário, era assim que era chamado na época, o Hospital dos Francenianos. Amava fazer visitas, esses trabalhos maravilhosos, visitar isso. Da turma da juventude gosta de fazer isso, né? E a gente gosta. Aqui na Terra, as oportunidades que a gente tem. Às vezes a gente está ali no ônibus, tem uma pessoa do nosso lado incomodada com algo e a gente pode ajudar. Às vezes somos nós. Porque ajudar também, gente, é muito fácil, né? Não sei vocês. Mas saber receber ajuda, precisar de ajuda, é muito difícil. Há existências que a gente treina paciência, né? Treina humildade. E uma das formas de treinar a humildade é aprendendo a receber ajuda. Muitas vezes a gente precisa, né? Então, ela vai lembrar aqui que aqui na Terra, esse prato de sopa ao faminto, esse trabalho que nós temos, essa atenção que nós temos para as pessoas que nós consideramos necessitadas, mas nós esquecemos que nós também precisamos, nós estamos juntos, aprendendo juntos. E a outra coisa que ela vai falar aqui, ela vai dizer no mundo espiritual, né? Aqui, igualmente, o olhar de compreensão ocupado, que é uma coisa que a gente já vai treinando aqui. A promessa evangélica aos que vivem no desespero. A esperança ao aflito. Constitui bênçãos de trabalho espiritual que o Senhor observa e registra a nossa família. E André Luiz está dizendo aqui que a mãe dele, assim, toda cheia de ternura, ia transmitindo para ele, né? Fluidos criadores de energia novas e profundamente emocionada. E ela diz aqui, o Evangelho de Jesus, meu André, continuou amorosamente. Lembra-nos que há maior alegria em dar que em receber. Aprendamos a concretizar semelhante princípio no esforço diário,
a que fomos conduzidos pela nossa própria felicidade. Dá sempre, filho meu. Sobretudo, jamais esqueças dar de ti mesmo, em tolerância construtiva, em amor fraternal e divina compreensão. Dá de ti mesmo. É muito fácil a gente receber algo e repassar. Né? Fácil. Estou aqui pensando, falando com a minha filha. Daqui a pouco ela vai me mandar a resposta. Vamos fazer uma campanha, né? Vamos fazer para a gente ajudar, né? Um determinado grupo de mulheres que a gente quer ajudar. A gente vai pedir ajuda e vai passar, ajudar um pouco. Isso é fácil. Agora, dar de si mesmo é diferente. E o que é dar de si mesmo, né? Era para a gente encerrar. Ela diz aqui: a prática do bem exterior é um ensinamento e um apelo para que cheguemos à prática do bem interior. Jesus deu mais de si mesmo para o engrandecimento dos homens que todos os milionários da terra, congregados no serviço sublime, embora da caridade material. Não te envergonhes de amparar os chaguentos, esclarecer os loucos, que já penetrem as câmaras de retificação, onde identifiquei espiritualmente os teus serviços na noite passada. Tem gente que se envergonha do tipo de trabalho que faz, seja ele qual for. Se envergonha. Ai, meu Deus do céu, né? Todo trabalho é nobre. Não há diferença o trabalho da psicóloga, né? do auxiliar de enfermagem, da pessoa que faz a limpeza. Trabalho. Né? Essa nobreza, não tem diferença. Finalizando. Trabalha, meu filho, fazendo o bem. Em todas as nossas colônias espirituais, como nas esferas do globo, vivem almas inquietas, ansiosas de novidades e distração. Será que eles já tinham lá nas redes sociais, meu Deus? Sempre que possas, porém, ouvida o entretenimento e busca o serviço útil. Fica aqui, André Luiz, Emmanuel, o Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo. E minha gratidão a vocês e em especial a você, minha querida, por ter se lembrado de mim. Muito obrigada, Terezinha. É importantíssimo lembrarmos do nosso tempo, né? O que estamos fazendo com o nosso tempo e que possamos utilizá-lo da melhor forma possível em benefício ao próximo. Você pode fazer a nossa oração final? Então vamos pensar na humanidade inteira, pensar que somos todos filhos do mesmo Pai, nosso Pai Celestial, da nossa Mãe Divina, que as forças poderosas da vida nos envolvam, que nós possamos nos lembrar nesse instante de Ti, Jesus, nos ensinando a orar. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os que nos são devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Que assim seja. Muito obrigada, Terezinha. E fica aqui o nosso recado, né, para que todos pensem sobre o tempo, sobre como estamos utilizando o nosso tempo, a nossa oportunidade divina da nossa encarnação. E, mais uma vez, obrigada e nos vemos na próxima quinta, pessoal. Até lá.